Gina. E passamos a palavra agora para o Max. Obrigado, Nick. Sempre é um prazer enorme participar nessas reuniões, tanto como ouvinte, como também como apresentante, se é que existe essa palavra, né? Porque usar a palavra palestrante é muito forte, né? Porque não é do meu perfil, eu não sou nenhum palestrante. A gente faz uma apresentação e sempre é uma característica das nossas apresentações, sempre são a informalidade, e nós procuramos sempre realizar num espaço limitado aí de 30 minutos. Então, se os amigos no decorrer da apresentação não aguentarem esperar até o final para fazer alguma pergunta, ou enfim, algum comentário, sintam-se à vontade para fazer a qualquer momento da apresentação. Mas se puderem aguentar até o fim, então a gente consegue talvez acelerar um pouco. Antes de a gente começar a cumprimentar os amigos, nós estávamos conversando um pouco aqui, e eu falei do agradecimento que nós deveríamos dar a esse chinês, como o Huck contou, que criou essa ferramenta maravilhosa que possibilita a gente se encontrar sempre, e encontros que seriam impossíveis, né? E numa situação normal, nós não teríamos como nos juntar, né, em várias partes do mundo, enfim. Então, eu agradeço de coração a esse chinês. Não sei o nome dele, talvez o Huck saiba. Se a gente conseguir o endereço, temos que mandar um agradecimento para ele. Bom, esse tema é baseada, essa apresentação, aliás, é baseada num livro que um querido amigo de muitos e muitos anos escreveu, Luiz Henrique Boist, e tem uma história muito interessante sobre esse livro. Ele tem 2 filhos, o filho mais novo se chama Alexandre, e desde a infância até a adolescência ele teve sérios problemas de saúde, muito sofrimento para ele, para a família. E um dia ele pergunta ao Luiz Henrique: pai, afinal, por que sofremos? E Luiz começa a escrever o que seria, a princípio, um e-mail para responder esse questionamento dele, e começou a juntar a esse e-mail uma série de referências de poetas, escritores, artistas, santos e sacerdotes e manifestantes divinos, enfim, todas pessoas que ele tinha um amor muito grande por suas obras, né? E trouxe essas referências, foi juntando e costurando tudo isso, e isso acabou se tornando algo tão volumoso que chegou, parece que, a mais ou menos 400 páginas. Então, ele começou a conversar sobre esse assunto com os amigos, né? E o próprio filho também, e eles sugeriram que ele então escrevesse um livro sobre isso, que na verdade acabou se tornando uma trilogia, né? Vão ser 3 livros, ele lançou um primeiro e ainda tem 2 por vir aí, que ele está trabalhando para lançar. Mas é um trabalho incrível e é um assunto que muito mexe comigo, porque assim como o Alexandre, eu tive também sérios problemas de infância, problemas de saúde, acidentes, enfim, e sempre tive todo o amor e apoio de pai e mãe, mas nunca tive alguém que me explicasse sobre essas questões do sofrimento. Ele teve esse privilégio de ter como pai o Luiz Henrique, que fez esse trabalho. Então, essa apresentação é baseada nele, e é um assunto que, como nós podemos já imaginar, não se esgota, né, numa apresentação. Eu simplesmente pensei alguns pontos dentro dessa obra do Luiz Henrique e montei essa apresentação para que a gente possa ver alguns pontos sobre essa questão do sofrimento. E, na verdade, não há nenhum ser humano que não sofra, né, não passa por algum tipo de sofrimento. Mas nem todo mundo sofre do mesmo jeito, né? Alguns naufragam no oceano de sofrimentos e outros nadam de braçada. Então, a gente
às vezes fica surpreso como é que alguma pessoa, em uma situação de sofrimento, consegue, ainda assim, estar bem e de bem com a vida, enfim. É porque cada um de nós, na verdade, em essência, tem uma força interna, né, que é alimentada sempre ou por fé, esperança e compreensão, enfim, ou às vezes por incompreensão, vazio e medo. E cada um desses sentimentos que podem habitar nosso coração no momento do sofrimento vão direcionar a nossa reação diante dele. Eu vou compartilhar aqui a tela. Vamos ver se dá tudo certo. Estão conseguindo ver, amigos? Sim, estamos vendo. Sim. Sim, tudo certo. Max está um pouco pequeno. Não, tá tamanho grande. Tá bem? Agora sim. Tá Legal. ótimo. Então a pergunta é essa, que nós vamos tentar responder nessa nossa pequena apresentação. Nós vamos ver as causas do sofrimento, tentar entender o sofrimento. Tem duas lições importantíssimas que nós devemos aprender com o sofrimento e como nós podemos aplacar o sofrimento. Tem algum microfone ligado aí? Eu vou começar com uma resposta a essa pergunta. Se o sofrimento é inevitável ou opcional. E vem de Buda. Buda diz, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. E há uma frase incrível de Martinho Lutero, que diz que não podemos impedir que os pássaros voem sobre nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninhos sobre elas. Assim também não podemos nos livrar de sermos tentados, mas podemos lutar para não cairmos em tentações. E parafraseando Martinho Lutero, nós poderíamos dizer, não posso impedir que os pássaros do sofrimento voem sobre minha cabeça, mas posso impedir que eles façam um ninho nela. Quais são as causas dos sofrimentos que nós temos que encarar, às vezes, em nossas vidas? Uma primeira causa de sofrimento advém da desobediência às leis naturais. Leis essas, no mundo material, nós temos gravidade, magnetismo, aerodinâmica, hidrodinâmica, enfim, não há como listar tudo aqui. Temos leis espirituais, como amor, justiça, veracidade, honestidade, perdão. E sempre que alguém avança ou trabalha contra essas leis, acaba inevitavelmente por sofrer. Então, o conhecimento dessas leis e a obediência, a observância a essas leis tem sido sempre aquela força interior que permite que a gente possa encarar o sofrimento de uma forma mais positiva e com mais energia. E tem os 3 Is, que a gente costuma falar sobre as leis naturais, né? Todas elas são invisíveis, inalteráveis e inescapáveis. Ou seja, nós não as vemos, elas estão atuando sobre nós, nós não temos como modificar essa situação e nem como escapar delas, né? Faz parte da nossa caminhada na vida, sofrer influência de todas essas leis, seja do mundo material como do mundo espiritual. Outra fonte de sofrimento
é o sofrimento pela punição de Deus. No Novo Testamento, São Paulo diz aos Hebreus: o Senhor corrige quem ele ama e castiga a qualquer que recebe como filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque filho há a quem o pai não corrija. Então, essas punições divinas, a Bíblia está cheia de casos como Noé, Sodoma e Gomorra, enfim, uma série de registros, principalmente no Velho Testamento, desculpe, onde Deus atua punindo a humanidade ou um grupo de pessoas por suas ações. E sempre é uma punição redentora, que busca purificar a alma pelo sofrimento. Outra fonte de sofrimento é a obra do demônio e das forças do mal, segundo algumas crenças. Então, há uma passagem de São Pedro que ele escreve: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Essa questão do demônio, o diabo, ou como queiram chamá-lo, né? Bahá'u'lláh traz luz sobre esse assunto e, em outras palavras, assim, resumidamente, diz que nada mais é do que o nosso ego insistente, algo que provém de nós mesmos, essas forças do mal, os cristãos principalmente costumam chamar de demônio. Outra fonte de sofrimento é o teste de fé. A grande, talvez a mais bonita e melhor história que mostra o sofrimento através do teste de fé, né, como sendo um teste de fé, é a história de Jó. Acho que a maioria conhece a história de Jó. Ele era um homem muito rico, tinha uma bela família e perdeu tudo, perdeu a família, perdeu as suas posses, perdeu a sua saúde e mesmo assim sempre se manteve firme e grato a Deus e por fim Deus acaba recompensando. E ele diz em uma passagem na Bíblia que nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Quem não conhece a história de Jó, eu realmente recomendo ler essa história na Bíblia, que é fantástica. Boa noite. Boa noite. Bem-vinda. Desculpa o atraso. Tudo bem? Bem-vinda. Bom, hoje eu estava lendo um artigo que achei muito interessante sobre essa questão de fé e um grupo de cristãos que são criacionistas, né? Que acreditam que realmente Deus criou o universo, enfim, a Terra, mais especificamente, em 6 dias. E eles contestam alguns argumentos da antropologia, da arqueologia e do encontro de fósseis que têm milhares e milhares de anos, e eles dizem, justificam a crença no criacionismo dizendo que é uma pegadinha de Deus, né, para testar a fé das pessoas. Esses fósseis todos que são encontrados, enfim, é algo bem interessante, mas não vamos nos aprofundar nisso. Outra causa do sofrimento vem por causa do mau uso do livre-arbítrio. Também no livro de Jó, ele diz: segundo a obra do homem, ele lhe paga, e faz com que cada um ache segundo o seu caminho. Porque
Nossa vida, se pensarmos bem sobre como funciona, né, se resume a escolhas e consequências que nós fazemos. Toda a caminhada de nossa vida, seja pelo tempo que for, nós colhemos o que plantamos, enfim, nós fazemos escolhas, somos livres para escolher, mas somos obrigados a arcar com as consequências das nossas escolhas. E o livre-arbítrio se realiza muito mais na forma como escolhemos nossa reação diante das circunstâncias do que em nossas escolhas das circunstâncias. Tem um guru da área corporativa, não sei se alguns de vocês conhecem, se chama Stephen Covey, ou Covey, não sei qual a pronúncia correta. Ele tem uma teoria do 90-10, ele fala, que 90% das coisas que acontecem conosco são escolhas nossas, somente 10% são coisas que estão fora do nosso controle. E ele conta uma pequena historinha que num café da manhã a família está reunida à mesa e a menininha, filha do casal, derruba uma xícara de café, molha a camisa do pai da família e ele fica super irritado, briga com a menina chora, se tranca no quarto e aí ela se atrasa para pegar o ônibus, ele tem que levar ela para o colégio, no meio do caminho ele na pressa bate o carro, tem que voltar para casa porque esqueceu sua maleta, chega atrasado no trabalho, enfim, um monte de coisas acontecem em função desse primeiro acontecimento lá no café da manhã. E o que o Covey diz é que a única coisa que estava fora do controle desse pai foi a menina ter derramado o café na camisa dele. Todo o resto foi consequência das reações dele. Se ele tivesse agido de outra forma, acolhido a menina, enfim, não foi nada e tal, tudo bem, acontece, toda a sequência de acontecimentos a partir daí teriam outras consequências. Ok. Vamos ver se conseguimos um pouco entender os sofrimentos. Uma pergunta que surge sempre quando nós estamos em momentos de dor e de sofrimento, e que muitos fazem, e eu já ouvi isso de muitas pessoas, por que eu? Por que isso acontece comigo? Esse sentimento de vitimização vem, na verdade, já da infância, né? Nós somos ensinados que os bons recebem recompensa e os maus são castigados. Então, se eu sou uma pessoa boa, por que eu estou sofrendo? Não devia ser assim, né? Porque eu fui ensinado que se eu sou um bom menino, eu mereço só bondade. Então, tem pessoas más, pessoas ruins, que não sofrem, ao menos aos nossos olhos, e pessoas que nós consideramos boas e que são realmente pessoas boas, às vezes passam por terríveis sofrimentos. E nessa época de Natal, principalmente, os pais usam muito isso, né? Tem até esse famoso encontro com o Papai Noel, né? Que pergunta, você foi um bom menino, uma boa menina? Se foi, vai ganhar presente, senão não vai, né? Então, isso já remonta, é uma coisa cultural. Uma pessoa que lançou muita luz sobre essa questão do sofrimento foi um psiquiatra e neurocientista chamado Viktor Frankl. Ele era austríaco, fundador da terceira escola de psicologia de Viena. Então, se sabem, a primeira foi de Freud, a segunda de Adler. E Viktor Frankl, na época da Segunda Guerra Mundial, ele já começa o seu trabalho bem antes disso, já nos anos 30, né? Mas na época da guerra, ele já casado, a esposa grávida, e a Alemanha toma conta
de Viena, enfim, da Áustria. A mulher dele é forçada a abortar em função da pressão, enfim, dos nazistas. E ele e a família toda, pais e parentes, enfim, acabam sendo aprisionados no campo de concentração, e ele passa 3 anos em Auschwitz. E o que ele descobre, né, o que ele percebe nesse campo de concentração, é que algumas pessoas, apesar de tão grande adversidade, tanto sofrimento e tanta dor que passavam, mostravam compaixão, mostravam misericórdia, mostravam gratidão, e compartilhavam, às vezes, alimento e agasalho com os outros, enquanto outros se fechavam no egoísmo e trapaceavam, enfim, e tentavam se dar bem às custas dos seus companheiros de campo de concentração. E ele tem algumas frases maravilhosas que nós vamos ver. A primeira, ele diz: nós podemos descobrir o significado da vida de 3 diferentes maneiras: fazendo alguma coisa, experimentando um valor ou o amor e sofrendo. Se há um sentido na vida, afinal de contas, então também deve haver um sentido no sofrimento. De certa forma, o sofrimento deixa de ser sofrimento no momento em que encontra um sentido, tal como o sentido do sacrifício. A grande contribuição de Viktor Frankl foi a logoterapia, que ele desenvolveu e hoje é aplicada por vários psicólogos e, enfim, pessoas, neuropsicólogos, neuropsiquiatras e psiquiatras, que busca o sentido da vida, o sentido das coisas, como uma terapia para as pessoas superarem momentos de dificuldade, de dor, de sofrimento. E a grande chave para a gente entender o sofrimento não é perguntar o porquê que isso está acontecendo, e sim para que isso está acontecendo. Porque há um sentido no sofrimento. E nós temos 2 grandes lições para aprender com o sofrimento. A primeira delas é sobre a falsidade do mundo. Então, tem vários textos de vários autores que eu vou compartilhar com vocês sobre isso. O primeiro, de William Shakespeare, diz: o mundo inteiro é um palco e todos os homens e mulheres são atores, nada mais. Entram e saem de cena e cada um ao seu tempo tem diversos papéis. Um outro texto de Baha'u'lláh, quem não o conhece, fundador da fé Bahá'í, já tivemos e vamos ter, com certeza, no futuro, outras lives sobre quem é Baha'u'lláh. E a frase e o texto dele é: o mundo é apenas um espetáculo teatral, vão e vazio, um simples nada, tendo aparência de realidade. Não lhe vos afeiçoeis. Verdadeiramente digo, o mundo é como o vapor num deserto. O sedento sonha que é a água e se esforça com todo o seu poder para atingi-lo, até que o alcança, quando verifica que é mera ilusão. Um texto de Muhammad, do Alcorão, e diz: e o que é a vida terrena senão diversão e jogo? Certamente a morada no outro mundo é a verdadeira vida, se apenas o soubesse. Um texto de Buda: o mundo é realmente como um sonho e seus tesouros são uma sedutora miragem. Mas um homem sábio, reconhecendo que o mundo é somente ilusão, não age como se ele fosse real, escapando assim do sofrimento. Um texto da Bíblia, atribuído a Jesus: não ajunteis tesouros na terra,
onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas juntais tesouros no céu, porque onde estiver vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E um texto de Santo Agostinho: de forma nenhuma deve estar desgostosa mesmo da vida temporal. É dela que aprende a conseguir a eterna. E como peregrina que é, a utilizar-se dos bens terrenos, mas não deixar-se por eles cativar. Então, essa é a primeira lição que nós podemos aprender com o sofrimento, que devemos nos desprender do mundo da matéria. Uma segunda lição é sobre a finitude da vida. Um texto de Abdu'l-Bahá, filho de Bahá'u'lláh, também já foram feitas reuniões falando sobre a figura de Abdu'l-Bahá, com certeza outras também serão, mas ele para os Baha'is é o exemplo de uma pessoa perfeita. É aquele exemplo que nós devemos seguir para nos tornar seres humanos cada vez melhores, até atingir, se Deus quiser, um estágio de santidade. Ele diz: a vida é um fardo que deve ser carregado enquanto estamos na Terra. Mas não devemos permitir que os cuidados com as coisas inferiores da vida monopolizem todos os nossos pensamentos e aspirações. O homem deve manter na alma a visão da perfeição celestial e lá preparar uma morada. Ainda outro texto de Abdu'l-Bahá diz: assim é esta morada mortal, um celeiro de aflições e sofrimentos. É a ignorância que faz o homem prender-se a ela, pois nenhuma alma nesse mundo pode assegurar-se qualquer conforto, desde o monarca até o mais humilde cidadão. Se alguma vez essa vida oferece uma taça doce, centenas de outras amargas lhe seguirão. Tal é a condição desse mundo. Um texto agora de Cervantes, de Dom Quixote. Ele diz: acontece na comédia da vida, onde uns fazem papel de imperadores, outros de pontífices, e, em suma, de todas as figuras que numa comédia se possam introduzir. Porém, chegando ao final, que é quando acaba a vida, a morte a todos lhe tira as roupas que os diferenciavam, e na sepultura ficam iguais. Um texto de Gibran, Khalil Gibran: quando tiveres desvendado todos os mistérios da vida, então ansiarás pela morte, pois ela não é senão mais um mistério da vida. Tem autores que eu estou colocando aqui, que foram pensados desse livro do Luiz, que ele juntou, cuja vida seria muito interessante a gente abordar e falar, que tiveram vidas realmente muito produtivas e são grandes referências para todos nós. Mas o tempo não permite isso. Quem sabe em outras lives a gente possa aprofundar um pouco na biografia desses autores. Um outro texto agora de Padre Antônio Vieira: tratemos dessa vida como mortais e de outra como imortais. Pode haver loucura mais rematada, pode haver cegueira mais cega, que empregar-me todo na vida que há de acabar e não tratar da vida que há de durar para sempre? E de um filme de Jim Brown, que eu não sei se alguém assistiu, Uma Entrevista com Deus, a pergunta que ele faz: o que mais o surpreende na humanidade? E ele diz que eles, os homens, se enfastiam de ser crianças e se apressam em crescer. Então anseio por ser crianças outra vez. Que perdem sua saúde para fazer dinheiro e depois perdem seu dinheiro para recuperar sua saúde. Que pensam ansiosamente sobre o futuro e assim esquecem o presente, de modo que não vivem nem o presente nem o futuro. Que vivem como se jamais fossem morrer e morrem como se jamais tivessem vivido.
Então, a segunda grande lição que o sofrimento deve nos dar, que nós devemos aprender, é o desapego dessa vida e entender o seu propósito. Então, como nós podemos aplacar o sofrimento nas nossas vidas? O principal instrumento que nós temos é entender qual o propósito da nossa vida. Perguntaram uma vez a Abdu'l-Bahá qual é o propósito da vida. E ele respondeu: o propósito da vida é adquirir virtudes. Então nós vamos falar um pouquinho sobre as virtudes. O que são virtudes? Quando nós vemos no outro, as virtudes são vistas como qualidades, como numa comida o tempero, né? O que faz uma pessoa ser querida, que a gente é cativado por essa pessoa porque ela tem muitas qualidades, ela mostra nas suas atitudes, no seu comportamento, essas virtudes. Mas quando nós olhamos para nós, em nós, as virtudes são, na realidade, capacidades que devem ser descobertas, devem ser desenvolvidas, ou estão em desenvolvimento depois que nós começamos a praticá-las. Tem um pequeno vídeo que eu vou colocar aqui. Pediria a concentração de vocês, porque hoje nós vamos meditar sobre o segredo da longevidade. Segundo o Buda, a longevidade vem... A longevidade, ela vem de uma alimentação balanceada, saudável e orgânica, né, mestre? Não vem. Na realidade, a alimentação saudável e orgânica, ela ajuda na nossa caminhada pelo mundo. Mas o segredo da longevidade vem... Não seria do controle da respiração, mestre? Não, também não é isso. Em verdade, o segredo da longevidade... Vem do esvaziamento da mente através da meditação. Não, tá? Gente, não vem disso, viu? Quem é monge aqui? Quem é monge aqui, gente? Quem ficou naquela friaca do Tibete, meditando? Quem foi? Enfim, o segredo da longevidade... Vem de não temer a morte, Não vem! O segredo da longevidade vem da paciência! É da paciência! Desgraçado, infeliz! Da paciência! Segundo o Buda, o desejo da longevidade é da paciência! Que vem essa merda! É da paciência! Bom, amigos, então, uma virtude como a paciência, né? Que na verdade é uma capacidade que a gente vai desenvolvendo com o tempo, ela não é algo em si. Vejam, todas essas outras virtudes, né, outras capacidades espirituais que nós temos, estão envolvidas na paciência. Para que a gente demonstre paciência, nós temos que ter generosidade, tolerância, cortesia, cooperação, enfim. Na verdade, a virtude é um conjunto, né, de capacidades trabalhando juntas, em ação, em prática. Como no caso do amor também. Quantas outras virtudes estão envolvidas no amor? E não são sentimentos, e sim comportamentos. A gente fala que ama a pessoa, enfim, mas na verdade, amar não é como você se sente em relação aos outros, mas como se comporta em relação aos outros. E o que são as virtudes? Podemos definir como um conjunto das capacidades espirituais em ação. De onde vêm as virtudes? É algo imaterial, espiritual, e são capacidades da alma, como se fossem sementes. Baha'u'lláh fala que quando a alma já se manifesta no feto, né, no ventre materno,
todas essas sementes, todas essas capacidades da alma já são potencialmente em cada um dos seres humanos, em cada um de nós. E nossa tarefa na vida é ir descobrindo e adubando, enfim, e desenvolvendo cada uma dessas capacidades. Eu listei aqui apenas 65 virtudes. E creio que está um pouquinho difícil para ler, e eu também não vou ler todas. Então, talvez depois eu possa gerar um PDF dessa apresentação e disponibilizar para os amigos no grupo. E elas estão um pouquinho difíceis de ler, tem um propósito também, é porque realmente é um trabalho de vida, e a gente ir descobrindo todas essas virtudes, todas essas capacidades espirituais que nós temos, e cultivá-las e fazer com que elas frutifiquem. Vou passar bem rápido aqui, depois a gente pode mandar para vocês a lista dessas virtudes. E tem mais, hein? Como se desenvolvem as virtudes? Há um texto lindo de Abdu'l-Bahá que diz: os homens que não sofrem não alcançam a perfeição. A planta mais podada pelo jardineiro é a que, quando chega o verão, terá as mais belas flores e o fruto mais abundante. O lavrador sulca a terra com seu arado, e da terra vem rica e abundante colheita. Quanto mais o homem é castigado, maior é a colheita de virtudes espirituais por ele produzida. Tem aí também a imagem de um diamante, que também é outra metáfora bem interessante, que, quando encontrado na natureza, não tem luminosidade, não tem brilho, e sofre todo um processo dolorido, se a gente pudesse assim dizer, de cortar essa parte externa da pedra, lapidar, e é todo um processo de dor e sofrimento, mas que por fim gera uma pedra preciosíssima com luminosidade e brilho encantadores. A frase de Abdu'l-Bahá: a felicidade humana está alicerçada no comportamento espiritual. E o que é esse comportamento espiritual? São essas capacidades que nós chamamos de virtudes, as capacidades espirituais em ação. Realmente, eu coloquei aqui, não existe uma fórmula da felicidade, que é o que se busca evitando o sofrimento. Nós queremos evitar o sofrimento e ser felizes. Mas se fôssemos fazer uma fórmula, eu faria a seguinte fórmula: virtudes associadas com o desprendimento do mundo, o desprendimento da vida, das coisas da vida, e tudo isso a serviço da humanidade. Então teríamos a felicidade sendo composta por esses três elementos: virtudes, desprendimento e serviço. E fica a pergunta, então: o sofrimento é inevitável ou é opcional? Esse é o livro que eu lhes falei, do Luiz Henrique Boist, Afinal, Por que Sofremos. Aconselho, ou recomendo, quem ainda não leu, a procurar esse livro, que é muito, muito, muito interessante. Tem o site aí para quem quiser saber mais. Se quiserem, podem tirar um print da tela ou anotar esse link, do site. Mas eu provavelmente vou mandar isso em PDF depois para todo mundo. É isso, amigos. Bom, aí, maravilhoso. Muitíssimo obrigado, Max, por essa apresentação inspiradora. Desculpem ter passado tanto do tempo. Não. Isso tivemos aquele contratempo que gerou muito tempo. Não há problema. Realmente foi muito penetrante e nos fez refletir bastante. Parece que
poderíamos, de certa forma, dizer que mesmo as dificuldades são inevitáveis. O sofrimento talvez seja opcional, mas a dificuldade é inevitável. Todo mundo passa, mas a forma como a gente encara é que faz a diferença, né? Certas partes que você falou realmente me deram arrepios, né? E, por exemplo, aquela que você citou do Jim Brown, né? Que os homens vivem como se fossem morrer, como se fossem jamais morrer, e morrem como se jamais tivessem vivido, né? Achei muito interessante. Na verdade, o sofrimento é inevitável, mas ele não necessariamente tem que permanecer conosco, né? A gente não tem como escapar de sofrer na vida. Mas a intensidade desse sofrimento, como nós vamos lidar com esse sofrimento, é que faz a grande diferença. Muito bem. Bom, passamos a palavra para os participantes, e em especial a gente estimula aqueles que estão participando pela primeira vez para fazerem perguntas, ou darem sua opinião, fazerem comentários. Então, passamos realmente a palavra para os participantes. Quem gostaria de fazer alguma pergunta, fazer alguma colocação, ou fazer algum comentário? A gente dá preferência para quem está participando pela primeira vez do nosso encontro. Só para frisar esse ponto. Por favor. O Max. Oi. Pode falar. Pois não, Maria Cristina gostaria de falar? Eu queria que você falasse um pouquinho da dor. Há uma diferença? Sim. A dor pode vir de diversas formas e de diversas fontes na vida da gente, né? Por exemplo, a dor do parto. Ela causa um sofrimento, mas é um sofrimento bom, porque tem um sentido. Então, quando nós temos um sentido, a dor, ela nos faz sofrer e nós conseguimos identificar o sentido desse sofrimento, como nesse caso, né? Quando nos exercitamos numa academia, sofremos, quando estudamos, nós sofremos, mas tudo isso tem um sentido. Essa dor tem um sentido, então nós conseguimos passar por isso sem deixar com que esses pássaros do sofrimento, como nós vimos no início, façam ninho na cabeça da gente. Mas a dor é inevitável, realmente, e de várias fontes, né? Nós, às vezes, sentimos dor por causa das coisas materiais, por causa das coisas espirituais, os relacionamentos causam, às vezes, muita dor dentro da própria família, enfim. Mas a gente sempre deve estar com essa pergunta em mente. O para que isso está acontecendo? Porque há um sentido. Deus atua na nossa vida sempre de tal forma a nos permitir descobrir todas essas qualidades espirituais que nós temos, essas capacidades, e para que nós possamos desenvolvê-las até atingir o grau que Ele gostaria que nós atingíssemos, de iluminação, de santidade. Max, eu gostaria de agradecer a você, porque a palestra foi muito boa, né? Obrigado. E as citações, realmente, eu até gostaria de ter anotado, né? Porque foram muito profundas, né? Então, é muito importante que a gente possa ter todas essas citações em mente a toda hora, a todo instante, para que a gente não faça absolutamente nenhuma bobagem, né? A bobagem é do ser humano, né? Assim como o sofrimento, né? Mas a gente procura fazer menos bobagem possível durante todos os dias, né? E a gente procura sempre cultivar a empatia, a solidariedade, o amor, né? Sim. Isso é uma coisa que a gente sempre procura fazer e nem sempre a gente consegue, né? Agora, há possibilidade de você dizer qual é o autor do livro que você indica, por favor?
O autor desse livro é Luiz Henrique Boist. Luiz Henrique Boist. Se escreve B-U-S-T. B-U-S-T. Tá? Mas, Zoroastro, eu vou gerar um PDF dessa apresentação e posso te mandar, não sei se você... Eu mando para o Nick distribui, talvez ele tenha o contato de vocês. Não sei, de alguma forma a gente pode fazer chegar a você com todas essas citações. Você coloca o seu endereço no chat, coloque no chat o seu endereço de e-mail e podemos mandar para você. Legal. Tá bom. O meu endereço, eu posso já dar o endereço. Isso, coloca o endereço no chat, o Nick anota e depois ele manda para você. Vou mandar o PDF para ele. Isso. E quem quiser esse PDF, coloca o e-mail no chat, que depois aí o Nick faz a distribuição. Tá ok. Tá bom. Você falou sobre... Eu estou pelo celular aqui. Você falou sobre... Não tem como a gente não fazer bobagens na vida. Tem uma pequena anedota que diz... Um discípulo pergunta ao mestre: mestre, como é que eu posso adquirir sabedoria? E ele diz ao discípulo: adquirindo experiência. E como é que eu posso adquirir experiência? Eles cometendo erros. Então a gente não tem como desenvolver a nossa sabedoria e, enfim, todas as capacidades que a gente tem, sem passar por todos os obstáculos que a vida nos proporciona. Alguns nós mesmos criamos, né? E alguns nos são colocados por Deus realmente para que a gente possa despertar e desenvolver essas capacidades que nós temos, todos nós temos dentro de nós. Certo. Eu concordo plenamente. Muito obrigado, viu? Nada. O Nick, Max, eu coloquei o meu e-mail no chat, eu posso mandar para o Zoroastro porque eu tenho o e-mail dele, porque o Zoroastro está no celular. É só me passar que eu encaminho para ele. Passamos para você. Passamos para você. Está anotado, está anotado. Também anotamos o e-mail da Cristina também. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação? Devido ao problema técnico que nós tivemos, porque normalmente a gente termina às 8 da noite, horário de Brasil, horário brasileiro, né? Que aqui já são 23 horas aqui onde eu estou. Mas... Nick, eu só quero ressaltar a importância dessa conferência, porque foi uma conferência de altíssimo nível. E nesse isolamento que estamos vivendo, com essa pandemia de Covid-19, nós precisamos desse alento para a nossa alma. Então, o que é que vocês estão fazendo? Vocês estão construindo pontes. E construir pontes significa que as pessoas vão utilizar essas pontes, vão circular o tempo todo. E nós estamos circulando e adquirindo sabedoria. Muito obrigada. A gente é que agradece. Obrigado. Lindas palavras. Maria Georgina, Hulk, todo mundo que tem convidado, né? Essas pessoas maravilhosas aí que estão participando. A gente quer agradecer a todos vocês, realmente. Então, conforme eu disse, nós vamos estender um pouco mais essa reunião por causa do problema técnico. E... Desculpe, o piloto aqui, pouca prática, né? Agora eu já sei. A Vanderleia me ensinou. Obrigado, mestre Vanderleia. Também aprendi porque eu nunca tinha utilizado uma função sonora. De nada, Max. A Vanderleia sabe tudo de Zoom e de qualquer aplicativo desse, porque ela está em todos. Em todos. Onde você entrar numa live, vai encontrar a Vanderleia e João Davi. Agradecemos. Ô, Max, olha pra você ver, eu não ia vir aqui, mas eu tinha que vir te honrar. Minha pergunta, João Davi, nós estamos estudando até agora.
Eu te amo, amiga, eu te amo. Eu também, querido, com Deus. Ó, a gente se atrasou, Max, porque ela não terminou a aula. Ela não deixou a gente vir antes. Então, primeiro o mais importante. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Nick, Oi. Eu gostaria de dizer também que está participando pela primeira vez a Rogéria da comunidade Bahá'í, né? Uma grande amiga nossa, e a Cristina também da comunidade Bahá'í também está participando nesse evento pela primeira vez, né? A Rogéria é da cidade de Formoso, de Goiás, no interior de Goiás, uma família assim, muito bacana, de pessoal muito amigo nosso. Eu agradeço muito a presença da Rogéria, como eu agradeço do meu primo Zoroastro, que é do lado do meu pai. E minha tia, pelo lado da minha mãe, continua presente, firme e forte. Então, hoje é uma noite bastante abençoada, inclusive para mim, né, especialmente, e escutar o Max fazer uma apresentação tão linda e tão profunda como foi a de hoje. Maravilhoso. Bem-vindos, queridos. Bem-vindos. Que bom. Muito obrigado, Uki. Bom, eu não sei se tem mais alguma pergunta, alguma colocação. Tem alguém que queria fazer uma pergunta? Sim. Sim, por favor. Sim, tchau. Max, um pouco de música? Sempre, né? Para finalizar, para manter a tradição. Esse é quase o nosso ritual agora, né? Isso faz parte do nosso ritual na apresentação. Nick. Eu vou pedir aos amigos se puderem colocar os microfones em mudo para não ter barulho de fundo. A gente agradece. Nick. Ô, Nick. É Georgina, só lembrando da próxima apresentação que nós vamos ter, do próximo Farside, por favor. Olha, o nosso próximo Farside vai ser no dia de Natal. Então, eu não sei se nós vamos manter, se nós vamos ter o Farside no dia 25, que é dia de Natal, né? Então, a gente vai decidir, aí nós vamos consultar com a Georgina, com os outros amigos, talvez seja difícil para muitos amigos participarem. Nós vamos ver. O Nick, sim. E também te agradecer especialmente por esse apoio que você dá na reunião, porque agora, aí perto de Londres, já são mais de meia-noite e você está aqui conosco, firme e forte, então nós temos que agradecer profundamente a tua participação e a tua ajuda para esse evento. Muito obrigado. Aqui está bem cedo, aqui são 11 horas da noite, uma criança ainda. Aqui tá bem, não tem problema. Falou boêmio. Querido Max, passo para você. Temos que agradecer realmente Nick e Georgina, que tiveram essa iniciativa maravilhosa. Talvez, Nick, tenha um iPhone aqui de Jorge que está ligado, acho que o som, talvez você consiga interferir. Vamos para uma música, então, para finalizar? Uma música que acho que tem alguma coisa a ver com o nosso tema de hoje. Acho que é aquele música de amigo. Você quer ouvir Amigo? Ele tem sobre o tema. O Nick é que gosta muito dessa música. Gosto. Então vamos lá. A pedidos. Oh, meu irmão, meu amigo, que só conheces a dor, que não sentisses ainda a força viva do amor de Deus que dá vida, do amor no encontro das mãos, do amor que o homem agita dentro do seu coração. Há um mundo novo ainda oculto
coração, onde verás a justiça e a paz ao alcance das mãos. Ergue tua voz sobre a terra e lança as sementes da paz, da unidade entre os homens, pois não é tarde demais. Ergue tua voz sobre a terra e lança as sementes da paz, da unidade entre os homens, pois não é tarde demais. Não, não é. Legal, amigos. Mais uma vez, obrigado, Nick, Georgina, pela oportunidade de participar. E um bom final de semana a todos, né? Todos tenham um ótimo final de semana. Que estejam todos felizes e com saúde. É o que eu desejo. Grande abraço em todo mundo. A gente que agradece para você, Max. Muitíssimo obrigado, não só pela apresentação, mas também pela belíssima música. E agradecemos também a participação de todos os queridos amigos que estiveram presentes, que participaram, que contribuíram. E nós, em breve, avisaremos aí sobre a próxima data. Vou consultar um pouco com a Georgina, com os amigos, e nós vamos decidir comunicar. Um bom fim de semana e um grande abraço a todos. Obrigada. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite, abraço, muito obrigado. Muito obrigada, viu? Um abraço a todos. Espero que os que participaram hoje pela primeira vez voltem nas próximas. Já sou fã, né, Uri? Que bom. Muito bem-vinda. Obrigada.